Então, agora eu chamo o nosso queridíssimo Carlos Reis. Ele é o senhor de todas as coisas lá do Museu do Holocausto de Curitiba, mas ele é modesto, então ele diz que ele é um educador e tal, mas ele é o cara. Tá? E lançamos juntos, há pouco tempo, no ano passado, um livro dele, maravilhoso sobre a questão da educação judaica referente ao antissemitismo. E, bom, eu não preciso apresentar muito o nosso Carlinhos Reis, não é isso? Porque ele extrapola aí, é maior do que só do que o Avodá Brasil. Então, Carlos Reis, muito obrigada pela sua presença, muitíssimo bem-vindo. Bom dia para todas, para todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Minha conexão não está das melhores. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Muito feliz pelo convite da Patrícia, pelo contato do Danilo, enfim. Muitos rostos conhecidos. O Átila, que é parceiro nosso aqui, é o parceiro. A Renata, querido, Mauro, Jadra, enfim. Abraço para todo mundo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carlos Reis, ou Carlinhos, como alguns chamam. Eu tenho o prazer e a honra de coordenar o Museu do Holocausto aqui de Curitiba, que é a primeira instituição no Brasil que uniu esses eixos de memória, de educação e de pesquisa com uma proposta museográfica permanente sobre a Shoah. Eu sou também bogueiro, pós-bogueiro, ou ex-bogueiro, não sei como é que isso funciona, do SNIF Belo Horizonte, SHNAP 1999. Eu participei inclusive do 34º Congresso, que eu não lembro quando que foi, 2002, 2003, enfim, minha memória não é boa. Para ser breve, porque o tempo é curto, eu prometo ser breve, né? A Patrícia me convidou para falar um pouquinho sobre antissemitismo, sionismo, então eu vou acabar pegando o gancho do que muita gente está chamando hoje em dia, já há algum tempo, de antisionismo, para propor alguma reflexão para vocês. A minha pergunta principal hoje, que vai guiar essa minha fala pequenininha aqui, é qual que é a lógica da gente identificar, né, de equiparar o que tem sido chamado de antisionismo com o fenômeno do antissemitismo? Qual que é a lógica de se equiparar isso e o que está por trás disso, principalmente? Primeiro, são dois conceitos extremamente complexos. Em primeiro lugar, o antissemitismo, que é um fenômeno que, se por um lado é milenar, ele tem sido estudado com profundidade nos últimos 100, 150 anos, e são vários olhares, várias perspectivas, vários conceitos, enfim, a gente não está falando de algo tão simples de ser decupado, de ser esmiuçado, de ser compreendido racionalmente. E aí eu fujo da perspectiva judeofóbica lá do Pereira e companhia, que vê o antissemitismo como um negócio irracional, patológico, por aí vai. E, em segundo lugar, a própria noção exata do antisionismo não é 100% incontestável, não é compartilhada de forma homogênea, nem dentro nem fora das comunidades judaicas, e nem dentro e nem fora da própria sociedade israelense. Em tese, e eu repito, em tese, o antissemitismo, o antisionismo está baseado numa oposição política, moral, religiosa, enfim, às correntes do sionismo, incluindo o Estado de Israel, como um todo. Assim, para ser bem breve sobre o antisionismo em si, ele vai contra o que a gente chama de uma legitimação dos nossos anseios, desejos, aspirações do povo judeu como nação. Ele vai contra essa ideia de autoemancipação nacional e, no fim das contas, nos nega um direito de nos considerarmos não só povo, mas também nação. Tem um texto curtinho do João Miragai, que está por aí, eu recomendo, é fácil de achar, que ele fala um pouco sobre isso. Mas é aí que começa a problemática, e aí que eu quero trazer para vocês um pouco dessa reflexão. As pessoas adoram, as pessoas que eu digo generalizando, adoram falar que o antisionismo é uma nova faceta do antissemitismo, e etc, etc. Tá. Primeiro, é claro que pode existir uma relação entre o antissemitismo e o antisionismo. E tudo vai depender do modelo que eu escolho, do arquétipo que eu vou utilizar para estudar, para comparar, para embutir um fenômeno no outro. Se eu considero o antisionismo uma forma de antissemitismo, significa que o fundamento da existência do antisionismo
Então estaria relacionada à ideia de ódio, de preconceito, de hostilidade, de racismo, que é o fundamento da existência do antissemitismo. Aí a pergunta é, o antisionista é racista? O antisionista se alimenta da aversão ao judeu por razões históricas, políticas, sociais? É a partir desse arquétipo que eu quero fundir esses termos? Existe no antissemitismo um fio condutor, né, que dá lógica para esse fenômeno. Lá desde o mundo greco-romano, lá de Alexandria, 300 Foi. anos, O Rafa vai usar no seu computador para malhar? até os Tá bom. movimentos criacionistas. Não, eu queria ver o que... Tá vazando um áudio aí. Precisa desligar o áudio, gente. Marcos, por favor. Então, assim, existe esse fio condutor do antissemitismo lá de 300 anos da Era Comum até hoje. E aí a pergunta, o antisionismo se encaixa nesse fio condutor? Né? A negativa em apoiar um movimento que busca com que um povo se autorregule de uma forma nacional significa se embasar num argumento, numa justificativa de discriminação? Eu estou jogando aqui essas perguntas e vocês devem estar pensando, não necessariamente. E o primeiro argumento que é mais comum, que a gente sempre ouve é, mas existem judeus antisionistas, do Bund ao Edelman, lá no gueto de Varsóvia, a Judith Butler, o Ilan Pappé, Naturei Carta, aquela coisa maluca toda. Eu vou falar um pouco sobre isso ainda, mas o ponto-chave é que é comum, é normal com que a gente se debruce, gaste muita energia tentando entender essa relação entre antissemitismo e antisionismo, que, como eu disse, ela pode ou não pode existir, depende do arquétipo que você vai escolher para analisar, mas fica de lado, muitas vezes, uma discussão que eu vejo hoje que é muito mais relevante. E essa discussão tem uma outra pergunta. Por que existe um esforço monumental, uma forçação de barra imensa por parte da direita sionista e, consequentemente, do governo, das relações exteriores, em equiparar o antissemitismo ao antisionismo? Por que dessa fixação e por que dessa necessidade? E essa necessidade é uma estratégia, né? Ao meu ver, é uma estratégia sórdida, cínica, mas é uma estratégia que serve aos interesses ideológicos dessas correntes, né? E dos governos sucessivos que têm vindo por aí. O princípio ele é óbvio, é de que o antissemitismo, claro, carrega uma conotação de discriminação, de humilhação, de perseguição, de extermínio, se conecta lá com a Inquisição, com cruzadas, com pogroms, com a Shoah, e essa lógica sugere que a identificação do antisionismo como antissemitismo vire um escudo moral. Significa que qualquer crítica para esses governos, ou qualquer crítica a uma política expansionista ou belicista, ela vai ser classificada como uma crítica antissemita, e por isso racista, né, à existência de Israel, aos objetivos do sionismo. E aí esses críticos recebem um carimbo de antissemitas. Por quê? Porque o medo e o combate ao ódio deveria nos unir como povo, deveria nos unir como humanidade, e assim, combatendo o que eles estão chamando de antissemitismo, se colocam como defensores da liberdade, dos direitos humanos, da convivência, o que é uma insolência, uma hipocrisia, né? Para mim dá até ânsia. Mas tentando ser mais sucinto, existe aí uma manipulação do fenômeno do antissemitismo para fins políticos, né? A direita não está preocupada em analisar esse caráter multifacetado do antisionismo. Existem várias facetas do próprio antisionismo. Ela não está preocupada em analisar isso. Ela não está preocupada em separar o joio do trigo, em entender em que aspecto se encaixa ou não nesse arquétipo complexo do antissemitismo. Ela vai se utilizar instrumentalmente, né, da acusação de antissemitismo para chantagear outros países, tentando legalizar isso. É o caso do Macron, na França, tentando criminalizar o antisionismo como uma forma de antissemitismo. O que é, de novo, uma manobra, né, política para buscar legitimar os atos desse governo, como se o sionismo e o Estado de Israel tivesse legitimado pela presença do antissemitismo. Isso é importante. É como se a gente só existisse como Estado porque tem antissemitismo. É como se a gente só existisse como Estado porque eles nos odeiam. Que eu sou quem eu sou por causa do ódio do outro. Que combater a ameaça antissemita fortalece e legitima Israel. Que quanto mais antissemitismo, mais Israel. E a lógica é oposta, o gráfico é o contrário, né?
A gente pode estudar o Bauer aqui, que ele vai dar uma aula para a gente. E os judeus antisionistas, que eu comentei antes? Também é uma jogada esperta, né? Parte daquela pergunta, mas como é que um judeu pode ser antissemita? Além de ser taxados de traidores, de vergonha do povo e tudo mais, vai se usar uma categoria, que é aquela do self-hating Jew, né? Do judeu que se odeia, baseado numa ideia de auto-ódio. A professora Tânia Baibich escreveu maravilhosamente bem um dos trabalhos dela, mas que nesse caso, esse auto-ódio ele é simplificado e ele é usado também de forma cínica, simplista. Por que simplista? Porque na ausência de uma justificativa racional, histórica, sociopolítica para explicar como um judeu pode ser contrário a políticas do Estado de Israel, eles buscam um viés psicológico, um troço irracional, tipo um Freud explica da vida. Para finalizar, para concluir, na minha visão, a estratégia está aí, as cartas estão na mesa, né? E, na minha concepção, é dever das alas mais progressistas do sionismo o combate a esse tipo de equiparação simplista entre antissemitismo e antissionismo de forma automática e para fins políticos. O antissionismo pode ser antissemitismo, como a gente falou, depende do arquétipo que você vai usar, depende do grau de reflexão que você vai usar. Mas essa equiparação automática, ela não pode ser usada como uma ferramenta ideológica, como tem sido usada, de construção de poder, baseada em chantagem moral. Ela não pode ser hegemônica. Tá? E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Né? Essa questão de olhar o antisionismo como um olhar muito mais complexo, com uma necessidade de esmiuçar muito bem, entender quais são as facetas, porque a equiparação automática ela tem sido não só utilizada, mas ela tem sido propagada como esse escudo moral, como algo que vai legitimar aquilo que aí sim, não a existência do sionismo, mas a política israelense vai tomar como ação. Então, esse é um pouco da reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu queria agradecer, né, o convite. Seria interessante a gente debater um pouco esse tema, ouvir as perguntas e tudo mais. Vocês estão com o tempo apertado, mas eu me coloco à disposição. Desejo boa sorte nesse pleito que está se aproximando. Eu estou acompanhando de longe, mas eu fico à disposição de vocês, tanto de forma pessoal quanto de forma institucional, de coração aberto para aquilo que vocês precisarem ou quiserem me chamar. Você sabe onde eu estou em casa. É só... Carlinhos, muito obrigada pela sua explanação. Pessoal, nesse momento, eu até botei lá no nosso chat que as inscrições para perguntas estão abertas. A gente vai bater um papo, 5 minutinhos a mais aí de perguntas com o Carlos. Carlos, eu queria começar eu fazendo a pergunta. Eu defendi ao longo de quase 3 anos pela CONIB, nos debates acirradíssimos da Base Nacional Comum Curricular, a inserção do ensino do Holocausto na educação básica, né, no ciclo de educação básica das escolas públicas brasileiras, né, e na Base Nacional Comum Curricular, que é o que norteia ou suleia, dependendo de quem você vai pegar, né, a educação brasileira, e também o ensino da Inquisição. Na sociedade brasileira, nas audiências públicas, não houve, da forma como nós apresentamos o Holocausto, né, o ensino do Holocausto como um legado de aprendizagem civilizatório, né, para o mundo, não houve por parte da sociedade brasileira representada lá em inúmeras centenas, se não milhares de instituições, não houve, conseguimos aprovar nas audiências públicas e aí galgamos, então, aquele momento em que tínhamos que defender
essa pauta para a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que por acaso está aí agora na mídia uma discussão danada, né, de quem compõe o conselho. Aí a gente já viu lá que linhas estranhas ou pessoas estranhas à educação, a essa educação civilizatória, foram nomeadas agora para o Conselho de Educação. Mas nós conseguimos, e aí convidamos, eu convidei você e o professor Feldman para falar de Inquisição, mas você foi lá. E também tivemos, no momento anterior, tivemos a professora Mônica Green, do NIEG, né, da UFRJ, lá comigo. Ela foi lá na primeira vez e você já foi na última, quando a gente já estava a um passo de conseguir a inserção. Né? E você apresentou lá, fez uma defesa acadêmica fantástica, né? E levou um vídeo e levou às lágrimas alguns integrantes da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para você, Carlos, a importância, né, e qual é o divisor de águas, né, a importância dessa educação. Você falou já um pouco aí na sua fala, né, de você diferenciar que é um tema que tem várias camadas, então você não pode achatar tudo, não é um tema plano, enfim, mas eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente dessa sua participação, da importância da educação do Holocausto, né, desse tema Holocausto, nas escolas públicas brasileiras. Nós aprovamos para o 9º ano da educação básica, então são crianças de 12 anos, 11, 12 até 13 anos. Você pudesse falar um pouquinho disso para a gente. Não, legal. Foi um prazer, foi uma baita experiência estar lá na Câmara de Educação do Conselho Nacional de Educação, lá em Brasília, defendendo esse pleito. A questão ela parte de um pressuposto simples, né, de que a educação não é o melhor caminho para fazer isso, é o único, né, é o único. E a partir de uma perspectiva que a gente trabalha já há muitos anos no Museu do Holocausto de Curitiba, estudando os autores e encontrando pelo Brasil e também na América Latina pessoas e instituições que compartilham esse mesmo viés de educação sobre Shoah que a gente trabalha, é fundamental. E a BNCC é um divisor de águas, como você disse, fundamental para a necessidade de se incluir na formação do jovem brasileiro uma perspectiva universal ou universalista de transmissão da Shoah, fugindo um pouco da particularidade judaica, daquela ideia de incomparabilidade e de irracionalidade da Shoah. Esse é um tipo de perspectiva que se encaixa muito bem na sociedade civil e, assim, cá entre nós, estamos entre amigos, ela vai causar muito mais tensão dentro das comunidades do que fora, porque fora é justamente esse o tipo de discurso que a sociedade espera, que a sociedade recebe bem a partir do olhar da Shoah, que se baseia não na transmissão da Shoah por si só, mas da utilização da Shoah como uma ferramenta, como um instrumento pedagógico para transmitir outras coisas, né? E muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso em outros fóruns, né? O objetivo principal de qualquer educação sobre a Shoah não é transmitir Shoah. A Shoah é a ferramenta que eu utilizo para se transmitir valores, princípios universais que vão usar para transformar, para mudar o mundo. É aquilo que a educação nos proporciona fazer. Tá? Eu vejo essa inserção na BNCC como fundamental, e é esse o caminho que eu imagino que deva ser o caminho de inserção desse tema no Brasil. Não é, e aí a gente pode inclusive discutir isso de outra forma em outro momento, eu não acredito que
o caminho seja o caminho do legislativo, seja a partir das leis obrigatórias de ensino disso ou daquilo. Eu acredito que essa discussão precisa ser internalizada dentro dos órgãos competentes, que saia de dentro para fora e não de fora para dentro. No caso da BNCC, inclusive, também, ao meu ver, ela se sobrepõe a todas as iniciativas políticas de leis obrigatórias de ensino do Holocausto que tem no Rio de Janeiro, que tem em Porto Alegre, que tem em várias cidades, tem em Araucária, aqui do lado de Curitiba. Várias cidades fizeram isso, e a BNCC ela se sobrepõe a todo e qualquer tipo de legislação. Eu acredito que o caminho seja esse caminho que a CONIB se propôs a caminhar, que você, Patrícia, se propôs a enfrentar, que é o de dentro para fora. E as discussões sobre o que representam a Shoah, como transmitir Shoah, de que forma, elas acabam sendo muito mais tensas dentro das comunidades, que ainda resguardam perspectivas clássicas de ensino da Shoah, de vitimização, de foco na morte, de massificação, enfim, poderíamos falar bastante tempo sobre isso, do que fora. Fora, esse discurso ele tem sido muito bem aceito, tem sido muito bem recebido, e exemplo disso é a própria atuação do museu aqui em Curitiba, com as parcerias que são feitas com governos, com coletivos, com universidades. A gente está o tempo inteiro propondo essa conversa, e tem sido sempre uma experiência maravilhosa, e acabam que os embates ficam, na maior parte das vezes, internos. Muito obrigada, Carlos Reis. Eu quero só reforçar isso, que essa luta para a inserção na BNCC é uma luta, na verdade, da CONIB, né, da gestão do Cláudio Lotenberg, que investiu nisso. O CEO é o Sérgio Napchan, então a gente aqui falar quem é essa equipe que está, e esse pessoal que está lá, brincando, inclusive, né, porque o governo, depois que você consegue que o governo convide você, ele não te manda passagem, não. Então, a gente teve que investir nisso, né? E como é uma pauta nacional, as audiências públicas eram em todas as regiões do Brasil, né? Então, eu fui a Porto Alegre, a Florianópolis e ao Pará, enfim, ao Ceará, em todos os lugares. E a gente tinha que chegar lá, e isso tudo foi um investimento que a CONIB fez, não só de passagem, como também de hotel, porque às vezes é um horário que não dá para voltar. Enfim, então, assim, parabéns aí à gestão do Cláudio Lotenberg, com a administração, né, do profissional do Sérgio Napchan, e a todas as pessoas, a Karen, enfim, todas as pessoas da CONIB que estão com a gente. Temos aqui 2 inscritos, e aí eu vou fechar nessas perguntas, por conta aí do avançado da hora, e porque a doutora Elisa Guimarães é médica, e ela está no plantão lá no hospital em Petrópolis, e está aguardando aqui para entrar depois. Então, Jader tem uma pergunta, eu vou pedir para o Jader fazer a pergunta, e depois já o Átila, e aí você responde, Carlos, pode ser assim, e já encerra a sua fala, pode ser? Beleza. Por favor, Jader. Ok. Patrícia, quando você for ao Ceará, você faz uma escala aqui em Recife, que está no caminho, viu? Não passe direto por cima, não. Certo. Carlos, fazer uma colocação bem rapidinha pelo advogado. Era uma correria, o pessoal achou que eu estava fazendo turismo, mas não, era uma coisa assim, chegar, correr para a fila para poder conseguir aprovar a pauta, inserir a pauta na audiência pública, porque é tudo cotovelado, não é que você chegou e está dado, você tem que conseguir a sua fala e ficar lá, senão te jogam e você não tem tempo de defender. E depois, assim, aí você vai porque depois que você termina, você tem que articular com as instituições que estão ali para elas aprovarem a tua pauta, para a pauta passar. Então, é um trabalho intenso, exaustivo, e como diz o Maurão, eu tenho mais horas de voo que o urubu, como é que é? Ele fala isso, mas não dá tempo nem às vezes de tomar um cafezinho com os amigos.
Graças a Deus tive amigos que foram tomar um café comigo no aeroporto para não deixar de me ver. Mas, tendo oportunidade, eu baixo o voo em Recife, sim. Vai lá, querido. Aqui a gente bota você um pouquinho para trabalhar e faz um turismozinho também, tá bom? Carlos, eu acho muito importante quando você coloca essa questão de não vincular a existência do Estado de Israel ao antissemitismo. A gente costuma ouvir corriqueiramente que Israel é um produto da Shoah, o que é uma grande inverdade, um desconhecimento histórico, uma desvalorização de tudo que foi construído que antecede a Shoah desde o final do século XIX. Agora, quando você coloca essa questão do antissemitismo e do antisionismo, o que nos parece é que a gente vê sistematicamente Israel sendo medido com a régua diferenciada. Constantemente acusada, condenada em conselhos da ONU, conselhos de direitos humanos, etc., enquanto países que constantemente agridem os direitos humanos, países autoritários, ditatoriais, que em geral não são condenados, e a gente vê essa sistematização das condenações a Israel. Então, eu acho que passa muito esse sentimento de quando se faz essa vinculação do antisionismo com o antissemitismo, não seria particularmente na questão da crítica ao governo da ocasião em Israel, que ao longo da história já teve diferentes correntes ideológicas à frente do governo em Israel. Inclusive, a nossa corrente, durante muito tempo, foi a corrente majoritária, mas isso não impediu de que esse sentimento se expressasse em governos de direita, em governos de esquerda, em governos de coalizão. Essa reflexão que eu queria trazer. Por favor, Átila. Fala, Carlos, beleza? A ideia que eu queria trazer é para você falar um pouquinho também do papel que a Tnuá tem, o Abonim Dror, principalmente em Curitiba, por ser a única Tnuá, na parceria com o museu, no como a educação não formal que os movimentos juvenis podem agregar na questão de levar o tema da Shoah para a educação dos jovens e no aprendizado dos jovens. Acho que isso, principalmente para o nosso papel aqui, como Avodá Brasil, e ajudando o Abonim Dror nesse processo, como que o museu também faz esse trabalho e a educação da Shoah na educação não formal. Maravilha, perguntas excelentes. Começando, Jader, é interessante essa questão que existe do senso comum, da ligação entre Israel e Shoah, né? E aí também é uma luta para que a gente desmistifique isso, que Israel não é produto da Shoah, Israel não existe por causa da Shoah, Israel existe apesar da Shoah. E muito já se escreveu, enfim, se debateu sobre isso, mas o senso comum ainda prevalece e ainda é uma necessidade. Mas sobre essa questão de se julgar Israel sob outra régua, eu vou voltar um pouquinho àquilo que eu falei lá no início. Existem duas discussões disso. A primeira discussão é de que forma a gente pode inserir, encaixar esses fenômenos dentro de uma perspectiva, de uma justificativa que se baseie no ódio, né? De se colocar isso dentro do fenômeno do antissemitismo. Isso é uma discussão. A outra discussão é uma discussão política, que cá entre nós é conveniente para algumas correntes encaixar essa outra régua dentro do caldeirão do antissemitismo. Por quê? Porque a luta contra o antissemitismo ela é compartilhada por todos os judeus do planeta, não importa a sua corrente sionista, onde ela está ligada. Então, uma coisa é compreender se é encaixável ou se não é encaixável determinado caso dentro do fenômeno do antissemitismo. E aí esse arquétipo precisa ser estudado, né? Eu estou propondo ali uma discussão, a gente perguntar, isso está baseado em ódio, está baseado em racismo? Não? Isso é uma discussão. A outra discussão
é o uso político que se faz disso, porque é conveniente colocar tudo no mesmo caldeirão e dizer que tudo é uma luta contra o antissemitismo. Por quê? Porque, para a gente, vai ser impossível é impossível para a gente dizer que a gente não precisa combater o antissemitismo. É conveniente para a direita encaixar toda e qualquer colocação, seja ela de caráter odioso ou seja ela de caráter crítico, dentro de um caldeirão comum, porque ele se transforma nesse escudo moral para legitimar o que quer que ele faça. Então, tem duas discussões diferentes aí. A primeira é de que forma a gente pode encaixar esses casos, sendo ou não um fenômeno de antissemitismo, e a outra discussão, que para mim hoje ela é mais relevante, que é a forma com que isso é utilizado para legitimar, para construir hegemonia, para legitimar poder e tudo mais. Então, acho que são duas discussões diferentes. A pergunta do Átila é espetacular, a gente pode ficar até amanhã falando sobre isso, porque a Tnuá exerce um papel fundamental, inclusive até de retroalimentação, né, museu, Tnuá, a partir do momento que a nossa mediação educativa, o nosso departamento de educação dentro do museu, que é o coração do museu, o museu existe por ele, para ele, e a gente acredita que todo museu no planeta precisa ter como seu coração o departamento de educação. Na maior parte dos museus que a gente conhece, o departamento educativo é uma salinha que fica perdida no fundo do museu, e às vezes nem existe isso, e se dá muito mais ênfase às questões museológicas e tudo mais. A gente não, o departamento de educação é o maior, é o que tem mais gente, é o coração do museu. E desde o início a gente se propôs a fazer mediações, a mediar os jovens, os alunos, propor materiais a partir de uma perspectiva que é muito similar à perspectiva da Adrahá, é muito particular, né? E é muito similar àquilo que se faz numa lá dentro da Tnuá. É por isso que a gente faz questão de dentro do museu, nas visitas, não trabalharmos com PhDs, nem com doutores e professores explicando sobre Shoah. A gente faz questão de trabalhar com o jovem. E esse jovem, na maior parte das vezes, é um jovem que está dentro da Tnuá, ou que está quase saindo da Tnuá, ou que recém saiu da Tnuá, porque ele traz uma bagagem de Adrahá, que é impossível que em 2 meses de capacitação, que normalmente dura a capacitação desse jovem para ele ser um mediador no museu, seria impossível transmitir tudo isso ali dentro. O que a gente faz normalmente é lapidar esse jovem, que já vem com uma bagagem importante da educação não formal, importante da Adrahá, importante a forma com que ele lida com o outro jovem, e para a gente é importante dentro do museu ter o jovem falando com o jovem. Não que eu não seja jovem, mas eles são mais jovens do que eu. E a gente pode lapidá-los em 2 meses da forma com que a gente imagina, né? Ao mesmo tempo, existe uma troca, né? E o museu por muitas vezes, tem sido solicitado para se discutir um determinado assunto, para se ajudar na construção de uma tornit. A gente realizou ali, há uns 2, 3 anos, um evento grande com os Snifim do Brasil ali dentro do museu. Então, essa troca ela é constante. E principalmente, a metodologia de transmissão da Shoah, boa parte dela é fundamentada, é baseada em princípios que a Tnuá já faz muito bem há décadas, e a gente conhece muito bem, porque a gente saiu lá de dentro também, né? Diferente de outros museus que existem no Brasil e no mundo, em que as mediações são feitas por senhores de mais idade e que explicam conceitos de forma bastante formal, a gente no museu quer proporcionar uma experiência de transformação que possa basear na ideia da empatia, na ideia de por que eu estou fazendo aqui dentro, porque é 1h30 que o jovem fica dentro do museu, o que eu vou transmitir para ele em 1h30? Né?
Em 1h30, o que ele pode absorver disso tudo, principalmente, é a importância de conhecer essas histórias e de fazer com que elas sejam utilizadas no dia a dia dele, desse jovem, né? Se ele sai do museu sem saber se foi Hitler, Himmler, Goebbels, 1933, 38, 2 milhões, 5 milhões, 10 trilhões, ali naquele espaço, em 1h30, não é o mais relevante, até porque boa parte dos grupos que visitam o museu, dos grupos escolares, eles não têm muita noção do que está acontecendo. E aí é uma falha da nossa educação, da educação brasileira, né? Por um lado é triste, mas por outro lado nos dá a possibilidade, a perspectiva de encarar esse tema, de apresentar esse tema na perspectiva que a gente quer. É muito comum que o jovem coloque o pé lá dentro sem nunca ter ouvido falar em Holocausto, em Shoah, e quando coloca o pé para fora, nunca mais ele volte a ouvir. Acaba sendo para a gente um privilégio e uma honra fazer com que toda a abordagem que ele vá a construir a respeito da Shoah parta da gente. Por um lado é triste, porque mostra que a educação brasileira tá num buraco, né? A gente pode dizer. Mas, por outro lado, nos dá essa possibilidade. A gente não precisa de desconstruir muita coisa dessa narrativa clássica que muitas comunidades judaicas ainda carregam. Mas a atuação dos jovens ela é fundamental. Os nossos mediadores, né? Internamente nós também chamamos de madrihim, mas são os nossos mediadores educativos que fazem um trabalho espetacular, trazendo a experiência que eles têm da Tnuá e fazendo com que também, nos ajudando, porque fazendo com que a capacitação deles no museu, que, como eu falei, dura ali por volta de 2 meses, mais ou menos, seja encurtada pela não necessidade da gente ensiná-los o que é, como lidar com o jovem ali dentro. Eles sabem muito bem como fazer isso, né? É o que mais nos dá, das parcerias que mais nos dá orgulho desde a inauguração do museu, é ter a Tnuá, ter os jovens perto da gente e também nós, né, do museu, com praticamente esse livre acesso que a gente tem ao próprio SNIF, e a gente está sempre lá dentro, a gente está sempre conversando com os Hanihim, e isso é muito, muito bacana. E aí vem os outros degraus, né? A gente acaba tendo as relações com os Masquirim, sempre com o Shelier. O Shelier da vez sempre tem um projeto que a gente nunca consegue colocar em pauta, e é sempre o próximo Shelier que consegue executar aquilo que o outro tinha planejado com a gente, e estamos aí caminhando e continuaremos com essa parceria bacana.